Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Professor Fora do Normal. Eu sou o Johnny Feitosa, esse é o vídeo número 37 do nosso canal. É o último vídeo de uma sequência de 8 aulas sobre controlador lógico programável. E nesse vídeo nós falaremos a respeito dos temporizadores que são utilizados nas programações de CLP. E primeiramente, pessoal, eu trago para vocês a definição do temporizador. O que é o temporizador? Então, o próprio nome já sugere para a gente o que esse componente faz. Então, é um dispositivo utilizado para realizar a contagem de tempo, e com essa contagem de tempo a gente pode realizar aí o controle de um evento ou de um processo. Para você que ainda não tinha conhecimento sobre programação de CLP e só conhecia comandos elétricos, talvez seja um pouco confuso, mas é importante a gente lembrar que o temporizador em linguagem de programação de CLP, ele não é físico. O temporizador, ele é somente virtual. Estou falando isso porque quem conhece de comandos elétricos, o temporizador que já utilizou é aquele temporizador físico, que você vai conectar os condutores elétricos e usar os contatos dele para fazer o acionamento de uma outra carga. Então aqui no CLP você faz o uso do temporizador, só que esse temporizador ele não é físico. Ele é somente virtual. Ele é somente uma função que o seu controlador é capaz de desempenhar. Então o temporizador no CLP ele não é físico, ele só existe dentro da programação. Então o temporizador ele é somente virtual. Existem vários tipos de temporizadores, mas nós falaremos a respeito dos 3 principais, e com esses 3 você consegue aí programar a maioria dos sistemas que são utilizados na indústria. Então nós falaremos a respeito do temporizador TP, que é o temporizador conhecido como temporizador por pulso. Nós falaremos também até a respeito do temporizador que a gente chama de TOFF, que é o temporizador com atraso na desenergização. E falaremos também a respeito do temporizador TON, que é o temporizador com atraso na energização. Nós falaremos primeiramente a respeito do temporizador por pulso, mas antes da gente iniciar a nossa conversa sobre o funcionamento do temporizador, a gente precisa entender a estrutura do bloco do temporizador. Então, isso é comum a todos os temporizadores, a estrutura de bloco. Então, o nosso bloco do temporizador, ele tem 4 principais terminais. Então, ele tem o terminal IN, que é o terminal de entrada, é o terminal onde vai ser enviado o pulso elétrico dentro da programação para fazer o acionamento do bloco do temporizador. Tem o terminal Q, que é o terminal onde vai ser ligada a bobina, que vai ser energizada com o acionamento desse temporizador. Ele tem um outro terminal que é conhecido como PT, e esse terminal PT é o terminal onde você faz a programação de tempo, e existe uma regrinha para você fazer a declaração de tempo, e você é obrigado a seguir essa estrutura. Então a estrutura é o seguinte: você tem que digitar T, que faz a representação de tempo, tem que digitar hashtag para indicar para o controlador que você vai fazer uma declaração de tempo, o tempo que você quer e a unidade de medida desse tempo. Se for segundos, você vai colocar o S, e se for minutos, você vai colocar M, e se for horas, você vai colocar H. E tem um outro terminal, que é o terminal ET. Esse terminal ET é utilizado pelo bloco do temporizador para armazenar a contagem de tempo online em uma memória virtual. Aqui na parte superior a gente tem o tipo do temporizador, então esse aqui é o temporizador TP, e acima do bloco você precisa colocar o nome do temporizador, porque você pode ter vários temporizadores na mesma programação e a declaração de nome desses temporizadores não pode ser igual. Então aqui em cima você tem que colocar um nome para cada um dos temporizadores. Então o tipo de temporizador pode ser igual, mas o nome tem que ser diferente. E o funcionamento do temporizador TP é muito simples. Quando for enviado um pulso na entrada do temporizador, aqui no terminal IN, automaticamente o temporizador vai enviar um sinal aqui na saída, no terminal Q, e vai energizar a carga que está sendo acionada, e ao mesmo tempo ele vai iniciar a contagem do tempo. E nesse temporizador, nesse bloquinho aqui do exemplo, foi programado um tempo de 4 segundos. Então quando for enviado um sinal na entrada, ele vai energizar a saída e começar a contagem do tempo. Quando terminar a contagem do tempo de 4 segundos, automaticamente ele vai fazer a desenergização da saída. Então vamos analisar comigo aqui. Então quando o IN, que é a entrada dele, passar para o estado 1, ou seja, for acionado, ele vai iniciar a contagem do tempo e alterar a sua saída, que é o terminal Q, para o valor 1. Ou seja, ele liga a saída e começa a contagem de tempo simultaneamente.
Quando o temporizador atingir o tempo de atuação definido em PT, que é o terminal onde foi programado o tempo, a saída irá voltar a assumir o valor zero, ou seja, a saída vai ser desligada, independente do valor da entrada. Isso acontece porque na entrada você só precisa de um pulso. Então não importa se você acionou e desacionou a entrada do temporizador, automaticamente ele vai fazer a mesma função. Energiza a saída e começa a contar o tempo. Terminou de contar o tempo, ele desliga a saída. E o temporizador TOFF, vocês podem observar aqui que a estrutura é a mesma, os terminais são os mesmos, tem entrada, tem saída, tem o programação de tempo e tem a memória ET do mesmo jeito que tinha no temporizador TP. E o que vai mudar é somente o funcionamento e o tipo do temporizador aqui dentro do bloco. Então o temporizador TOFF ele é conhecido também como temporizador com atraso na desenergização. Ele vai fazer o processo contrário que o temporizador TON faz. Então o temporizador TOFF ele vai funcionar da seguinte maneira: quando for energizada a entrada, ele vai energizar a saída e vai ficar com a saída energizada até acontecer o seguinte evento: quando a entrada for desacionada, ele não vai desligar a saída, ele vai permanecer com a saída acionada o tempo que foi programado aqui em PT. Então, se eu programei aqui 4 segundos, quando foi energizada a entrada, ele energiza a saída. Quando eu desligar a entrada, ele começa a contar o tempo e depois que passar o tempo de 4 segundos, ele vai desligar a saída. Então, vamos analisar comigo aqui. Então, quando ativado, ou seja, quando a entrada dele, que é o IN, passar para o valor 1, a sua saída também vai ser alterada para o valor 1, ou seja, o Q vai passar para o estado 1, que é ligado. E quando a entrada voltar ao valor 0, aí sim ele vai iniciar a contagem do tempo, mantendo a saída energizada, para fazer o atraso na desenergização da saída a partir dessa contagem de tempo. E quando o tempo for atingido, ou seja, quando o temporizador terminar de realizar a contagem, ou seja, alcançar o tempo que foi programado em PT, aí sim ele vai desligar a saída e vai voltar ela para o valor 0. Então ele atrasa a desenergização da saída em relação à desenergização da entrada. E o temporizador TON, da mesma forma, ele também possui a mesma estrutura do temporizador TOFF, tem entrada, tem saída, tem PT, tem ET, o tipo do temporizador, o nome aqui na parte superior do mesmo jeito. Só que o temporizador TON ele faz o atraso na energização. Então como que vai funcionar? Quando você mandar a energia aqui na entrada do temporizador, ele não vai ligar a saída, porque ele precisa atrasar a energização da saída em relação à energização da entrada. Então energizou a entrada do temporizador, ele vai começar a contar o tempo e quando ele atingir o tempo que está programado em PT, aí sim o seu temporizador vai passar a saída, que é o terminal Q, para o estado 1. Então acompanha comigo. Então, quando a entrada, ou seja, o IN do temporizador passar para o estado 1, ou seja, foi energizado, o temporizador vai iniciar a contagem do tempo até atingir o valor especificado em PT. Quando atingir o valor especificado em PT, aí a saída do temporizador, que é o terminal Q, vai ser alterada para o valor 1, que é o nível energizado. E quando a entrada voltar a assumir o valor 0, ou seja, quando a entrada for desenergizada, a saída também será desenergizada. Então, automaticamente, se você desligar a entrada, a saída vai ser desligada. Aí você faz aquela pergunta: energizei a entrada, ele não liga a saída, começa a contar o tempo. Mas e se eu desligar a entrada antes dele energizar a saída? É justamente isso que é explicado aqui nesse último tópico para vocês. Então, se a entrada voltar ao valor 0 antes que a saída seja energizada, ou seja, antes que o tempo em PT seja alcançado, a saída vai permanecer no estado 0, até que seja novamente acionada a entrada e consiga se alcançar o tempo programado em PT. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma simulação dos 3 temporizadores para vocês observarem. E essa simulação eu estou fazendo ela no Atos, e o Atos é um simulador e programador da Schneider. Observa comigo, aqui do lado esquerdo a gente tem um painel de simulação. Esse painel de simulação representa para mim os meus dispositivos de entrada. Então eu tenho aqui as minhas 3 botoeiras e eu tenho aqui os 3 LEDs que vão ser utilizados na programação. E para você acionar a botoeira, você precisa clicar nessa caixinha. E para você identificar que a saída foi acionada, a sua carga foi energizada, vai acender para você aqui um LEDzinho vermelho. Então observa comigo a simulação. Então eu vou explicar para vocês o funcionamento aqui da programação primeiro. Então a gente sabe que, como esse temporizador aqui é um temporizador TP, vai funcionar da seguinte maneira: quando acionar esse 1,
a entrada do temporizador vai receber o pulso, e como é o temporizador TP, esse temporizador ele vai energizar a saída, que no caso a saída nós temos o LED H1, e o LED H1 vai permanecer energizado o tempo que foi programado em PT, que no caso é o nosso tempo de 10 segundos. Beleza? Então acionou S1, vai ligar H1, H1 vai ficar ligado durante 10 segundos e depois vai desligar. E lembrando que como o temporizador é TP, o temporizador por pulso, eu não preciso manter S1 energizado. Eu preciso apenas acionar e já posso desacionar o S1, que o seu temporizador vai reconhecer que foi enviado um pulso na entrada para executar o acionamento da sua função. E esse outro aqui, a gente tem o temporizador T-off. Quando acionar a botoeira S2, o seu temporizador T-off ele vai energizar a saída, que é o H2, e vai permanecer a saída energizada até que seja desacionado o S2, e quando isso acontecer, ele vai iniciar a contagem do tempo e permanecer ainda com o H2 ligado o tempo de 8 segundos, e depois que terminar a contagem do tempo, que é de 8 segundos nesse exemplo, ele vai desligar a saída. Então o T-off ele atrasa a desenergização da saída em relação à energização da entrada. Então acionou S2, ele aciona H2. Quando desacionar S2, ele conta 8 segundos e depois desliga o H2. E por último, e eu acredito que seja um dos temporizadores mais utilizados, a gente tem o T-on. Então o T-on ele atrasa a energização da saída. Então quando acionar S3, o temporizador vai receber o sinal aqui na entrada e vai começar a contagem do tempo programado em PT. E depois que ele terminar de contar o tempo, que nesse exemplo é de 7 segundos, aí sim ele vai fazer a energização aqui da nossa carga, que é o nosso LED H3. Então o T-on ele atrasa a energização da saída em relação à energização da entrada. Então o TP é o temporizador por pulso, o T-off é o temporizador com atraso na desenergização e o T-on é o temporizador com atraso na energização. Então é importante que a gente lembre essa diferença entre os três temporizadores. Então vou simular aqui para vocês observarem aí esse acionamento. Então a gente tem aqui do lado esquerdo, vou acionar aqui a botoeira S1, então vou clicar aqui na botoeira S1, certo? Então vou clicar nesse quadradinho para representar que foi acionado. Então acionei a botoeira S1, ele identificou que foi acionado, ele acionou a saída e mesmo se eu desligar a entrada, ou seja, desliguei aqui o S1, percebe que na programação que S1 foi desligado, ele vai continuar com a saída acionada até o tempo que foi programado em PT. Terminou a contagem do tempo, ele desliga o H1. Então vou fazer novamente, acionei o S1, desacionei o S1, ou seja, eu dei só um pulso, ele acionou a saída, que no caso é o nosso LED H1, está aqui no nosso painel de LED aceso, vai ficar 10 segundos acionado, depois de 10 segundos ele desliga. Então acionei o S1, o LED ligou, mantém o LED ligado durante 10 segundos, depois que ele terminar a contagem aqui do tempo de 10 segundos, ele vai fazer a desenergização da saída, que no caso é o nosso LED H1. Já o temporizador T-off, ele vai funcionar da seguinte maneira. Acionei aqui a botoeira S2, então S2 acionado, S2 na programação acionado, então o controlador reconheceu o acionamento da botoeira. E aí ele energizou a saída, que no caso é o nosso LED H2. Então lá no nosso painel de LEDs, a gente tem aqui o H2 acionado, LED aceso. E ele só vai iniciar o trabalho para desligar o H2 quando eu desligar o S2. Então eu desliguei o S2, ele vai começar a contagem do tempo e depois que alcançar a contagem do tempo que está programado em PT, ele vai fazer a desenergização de H2. Então vou fazer mais uma vez para vocês observarem. Energizei o S2, ele energiza o H2. Quando for desligado o S2, ele vai começar a contagem do tempo e depois que alcançar a contagem do tempo, ele faz a desenergização da saída, ou seja, ele está atrasando a desenergização da saída. Já o T-on, se eu energizar a entrada, vou energizar o S3, então energizei o S3, então o temporizador já começou a contagem, mas a saída não ligou, porque ele faz o atraso da saída. Então quando a entrada foi energizada, ele começou a contagem do tempo, alcançou o tempo que está programado aqui em PT, aí sim ele fez a energização da saída. E quando que ele vai desligar a saída? No caso, o nosso LED H3, que está aqui energizado no nosso painel. Ele só vai desenergizar a saída quando a entrada for desenergizada. Então, quando eu desligar o S3, ele desliga o H3 junto. Então, eu vou desligar o S3 e o H3 automaticamente foi desenergizado junto. E agora eu trago para vocês uma aplicação com temporizador, no mesmo software que a gente usou no último vídeo, no vídeo de número 36 do nosso canal.
E nesse vídeo nós fizemos a montagem de uma partida direta simples, usando o controlador lógico programável. E agora, como a gente já conhece o temporizador, a gente vai analisar uma partida consecutiva com 2 motores automatizados com controlador lógico programável. O controlador é o mesmo que foi usado no vídeo anterior, é o S7 1200, versão 1214 AC DC RLY. Então, alimentação de corrente alternada, entrada de corrente contínua e saída relé, que você pode usar qualquer nível de tensão. Então, como o controlador é o mesmo, a base que você já tem no passo a passo que foi feito no vídeo anterior já vai servir para você montar uma aplicação como essa, mais avançada um pouco, usando aí uma função diferente, que é a função do temporizador. E o temporizador está aqui nesse campo, então você vai vir aqui na opção, na categoria de programação ladder, e o temporizador com atraso na inicialização é esse cara aqui. Então é o terceiro componente aí em relação aos bloquinhos da programação ladder. Mas é bem simples de você encontrar o bloco. É só você deixar a seta do mouse repousar sobre o bloco, que ele vai mostrar para você aí uma ajuda com a descrição do item. Então, temporizador de conexão. Então, ele atrasa a conexão, a energização. Então, nós vamos usar o temporizador T1 nessa programação. Então, primeiro vamos aqui no nosso circuito de força. Então, a gente tem um circuito de força com 2 motores. Eles estão compartilhando aqui o mesmo dispositivo de proteção, que é o disjuntor termomagnético. A gente tem aqui um contator para cada motor, então K1 para o motor 1 e K2 para o motor 2. E eles estão utilizando o mesmo tipo de proteção contra sobrecarga. Então, aqui os 2 relé térmicos, um relé térmico F2 para o motor 1 e um relé térmico F3 para o motor 2. Então, o ideal é a gente lembrar que, quando for acionado K1, o seu motor 1 vai energizar, se não tiver nenhuma falha aqui na sobrecarga nem de curto-circuito. E quando o K2 for energizado, se não tiver nenhuma falha, automaticamente o seu motor M2 vai ser acionado. E quem vai controlar o acionamento de K1 e de K2 vai ser o nosso CLP através da programação e através das botoeiras que estão ligadas na entrada e das bobinas do contator que estão ligadas na saída do controlador. O circuito elétrico de comando, bem simples também, aqui a gente tem a alimentação, fase neutra e terra do controlador. Nós estamos utilizando aqui a fonte de corrente contínua do controlador para fazer a utilização aí das botoeiras e auxiliar dos térmicos. Então puxei aqui o positivo na entrada de cada um dos componentes e a saída de cada um deles está ligada em uma entrada do controlador. A saída, a gente tem aqui a bobina dos 2 contatores que estão fazendo acionamento dos 2 motores lá no circuito de força. E a gente inseriu também 4 LEDs, 2 LEDs para o motor 1 e 2 LEDs para o motor 2. Sendo que esse vai indicar que o motor 1 está desligado, e esse vai indicar que o motor 1 está ligado, e esse que está desligado e esse que está ligado, só que o motor 2. Então foi feita aqui a energização do terminal 1L, que é o comum da saída relé, e do 2L. Então, como a gente está utilizando componentes de corrente alternada, o terminal 1L e 2L foram alimentados com condutor fase. Cada um dos componentes foi ligado aí em uma saída do controlador e a saída dos componentes foi interligada aí no comum, que é o terminal neutro da fonte de alimentação de corrente alternada. Aqui a gente tem a declaração dos componentes, então a gente fez aqui a identificação, que são os dados que a gente vai colocar na tabela quando você for fazer na prática ou em outros simuladores de CLP. Então todas as variáveis, elas são variáveis do tipo booleano, então todas são digitais. E a gente tem aqui a nossa variável S0, que é o botão que vai fazer a desenergização dos 2 motores. A gente tem o botão S1, que vai iniciar o processo, porque vai ligar o primeiro motor e depois de algum tempo o segundo motor vai ser energizado. Temos aqui o contato auxiliar de F2, que é o auxiliar do térmico do motor 1, que vai identificar se o motor 1 está com sobrecarga. O F3 é o auxiliar do térmico do motor 2. O K1 é a bobina do contator que vai ligar o motor 1. O K2, a bobina do contator que vai ligar o motor 2. H1 é o LED que vai mostrar que o motor 1 está desligado. O H2 é o LED que vai mostrar que o motor 1 está ligado. O H3, o LED que vai mostrar que o motor 2 está desligado. E o H4, o LED que vai mostrar que o motor 2 está energizado. E aqui na programação, pessoal, se vocês observarem, os mesmos endereços estão linkados aqui na programação. Então, se vocês observarem aqui, eu tenho aqui, esse primeiro contato é a nossa botoeira S1 e é o endereço I0.4. Então, se a gente voltar aqui, a botoeira S1, o endereço dela é I0.4. Então, são os mesmos endereços. E para ficar fácil de vocês fazerem, aqui no contato no KDSMU, se você clicar 2 vezes nele,
O que você tem que inserir aqui na caixa do nome do contato não é o nome que a gente declarou para ele, como por exemplo S1, S0, K1, não é isso. Você tem que colocar o endereço. No vídeo anterior eu falei para vocês que ele não tem como a gente inserir o nome do componente aqui e ele funcionar. A gente tem que inserir o endereço, porque senão o seu CLP não vai reconhecer aqui no simulador que a porta foi energizada ou que ele tem que energizar uma saída. Mas para ficar fácil da gente fazer a interpretação da programação, você pode usar a função aqui do texto, pegar aqui o texto do lado esquerdo e inserir o nome na parte superior aí do contato. Então eu vou fazer um exemplo aqui para vocês observarem. Então eu vou colocar aqui o componente K1, por exemplo, dá o OK. Aí você vem aqui na parte superior do contato que você quer nomear e coloca esse texto para ficar fácil, porque é bem mais fácil a gente analisar já o nome do componente, porque a gente sabe a função dele, do que a gente ter que olhar o endereço, ter que ir na tabela de declaração de variáveis e ficar fazendo o link com qual componente é aquele, qual que é a função dele. Então usa essa dica aí que vai ficar bem bacana as simulações de vocês aí no Cadia Simul. Então pessoal, vou fazer a simulação aqui para vocês observarem. Então logo de início pessoal, se vocês observarem, aqui no nosso circuito elétrico de comando a gente já tem dois LEDs energizados, o LED H1 e o LED H3. Então o LED H1 e H3 eles identificam para a gente o seguinte, que o H1 fala que o motor 1 está desligado e o LED H3 mostra que o motor 2 também está desligado. Então o LED verde mostra que a máquina está pronta para ser energizada. Então H1, motor 1 desligado e H3, motor 2 desligado também. Então vou fazer aqui o acionamento do disjuntor termomagnético F1. Então eu já tenho energia aqui até na entrada dos contatores. Quando o K1 e K2 forem energizados, o motor 1 e o motor 2 também vão ser energizados. Então pessoal, inicialmente a gente tem aqui a botoeira S1. Quando a botoeira S1 for acionada, ela vai permitir a passagem da corrente elétrica, vai fazer o acionamento da bobina de K1. E a gente sabe que quando acionar K1, todos os contatos auxiliares vão trocar de posição. Então esse contato auxiliar de K1 vai trocar de posição, fazendo o contato de selo, criando aqui um caminho alternativo para a corrente elétrica circular até a bobina, mantendo a bobina energizada, que é justamente essa a função do contato de selo. E esse outro contato de K1, ele vai fechar e permitir a energização do terminal IN aqui do nosso temporizador T-on. E a gente sabe que quando energiza a entrada do temporizador T-on, ele começa a contar o tempo, aqui está programado um tempo de 12 segundos, está diferente aí da estrutura da programação, porque esse é um simulador genérico, mas todos os controladores você precisa usar aquela regrinha, ter hashtag, o tempo seguido da unidade de medida. Então, energizou a entrada dele, ou seja, quando K1 acionar a entrada do temporizador, ele vai começar a contar o tempo. Terminou a contagem do tempo de 12 segundos, ele vai fazer a energização da saída e automaticamente vai ligar aí o K2 que faz a energização do motor 2. Então, liga o motor 1, ele vai contar 12 segundos e depois vai ligar o motor 2. E aqui a gente tem um outro contato auxiliar de K1 que também vai trocar de posição junto com a bobina. Então vai trocar de posição e vai energizar o LED H2. Então energizando o LED H2 vai mostrar aqui o motor está ligado, porque o LED H2 ele é da cor vermelha para identificar que o motor está energizado. E esse contato aqui de K1, que é o estado normalmente fechado, que é NF, quando a bobina de K1 está desligada, ele permite a passagem da corrente elétrica e energiza o LED H1, que aqui dá para vocês observarem que no estado inicial já está energizado. Então quando acionar a bobina de K1, esse contato aqui vai abrir e vai fazer a desenergização do LED H1. E o contator K2, ele tem um contato auxiliar nessa linha. Quando acionar a bobina de K2, ele vai permitir a passagem da corrente elétrica e fazer o acionamento do LED H4, que vai identificar que o motor está energizado. E esse contato que era fechado, ele vai abrir e cortar a passagem da corrente elétrica para o LED H3, que é o LED que indica que o motor está desligado. Então, em relação aos LEDs, a gente pode resumir o seguinte, que o que vai identificar se o motor está ligado ou não, a sua carga está ligada ou não, é o contator que faz o acionamento da carga. Então você pode usar o auxiliar do contator para fazer a inicialização do LED que indica que está ligado e o LED que está desligado. Lembrando que o LED que indica que o motor ou a sua carga, qualquer que seja ela, esteja desligado, tem que ser ligado no contato normalmente fechado. E o que indica que a sua carga está energizada tem que ser ligado no contato aberto, porque quando ele fechar o contato, ele liga o LED para identificar que foi energizado. E o contato que era fechado vai abrir e cortar a passagem da corrente elétrica, identificando que o LED que indica que o motor está desligado foi desacionado. Então vou fazer a simulação aqui para vocês. Então vou acionar aqui a botoeira S1 e já desacionei. Então dei só um pulso
ele ligou o K1, fechou o contato de selo, mantendo o K1 energizado. Esse auxiliar está energizando a entrada do temporizador, que já está contando o tempo. E quando ele alcançar o tempo de 12 segundos, ele vai fazer a energização de K2, que vai fazer o seu motor 2 energizar. Então vocês observam que o temporizador já acionou a saída, e acionando a saída ele energiza K2 e o K2 vai fazer a energização do motor 2. Então vou desligar aqui para fazer novamente para vocês observarem. Então acionei S1, ligou K1. Ligou K1, o seu motor 1 já energizou. Então fechou o selo, energizou aqui na programação o temporizador. Quando ele alcançar o tempo de 12 segundos, ele vai ligar o contator K2 para fazer a energização do motor 2. Quando o motor 1 estava desligado, estava aceso o LED H1. Quando o motor 1 ligou, acendeu o LED H2 e apagou o LED H1. Ou seja, esse contato fechou, ligando o LED H2, então o LED H2 ligou, e esse contato abriu, desligando o LED H1. Então o LED H1, que mostrava que o motor estava desligado, desacionou, voltou para o estado 0. E quando o temporizador energizou o contator K2, o contator lá no circuito de força liga o motor M2, e aqui embaixo na programação o contato auxiliar identifica o seguinte, que esse aqui vai fechar e fazer a energização do LED H4, que faz a identificação que o motor 2 está no estado ON, que está ligado. E esse contato foi aberto e fez a desenergização do LED H3, que indica que o seu motor estava desligado. Então, resumindo, se você precisar de desligar, você deve acionar o botão S0, porque S0 vai cortar a energia nesse ponto, desligar o selo, e se desligar o selo, desliga a entrada do temporizador. Se desligar a entrada do temporizador, desliga a bobina de K2, ou seja, vão desligar os dois contatores e vão desenergizar os LEDs H2 e H4, que mostra que o motor está ligado, e esses dois contatos fechados vão energizar o LED H1 e H3. Então vou acionar aqui o S0, cortou a energia, desligou a bobina, desacionou o temporizador e voltou somente os LEDs H1 e H3, que mostram que os nossos motores estão no estado desligado. Então, com os dois motores energizados, se atuar qualquer um dos dois relé térmicos, F2 ou F3, enviando o sinal aqui na entrada do controlador, aqui na linguagem LED, os dois contatos de F2 e F3 vão abrir e vai ser feita a desenergização de K1 da mesma forma que foi feita acionando o S0. Então, qualquer contato fechado que você colocar em série com o K1 aqui nessa linha, vai fazer a função de desligar quando ele abrir o contato. Então, vou fazer o acionamento aqui do relé térmico F2. Então, acionei o F2 enviou o sinal aqui na entrada do CLP, o sinal está sendo recebido. O F2 abriu aqui no LED e cortou a energia de K1, desligando o K2 automaticamente. Então, os LEDs que mostram que os motores estão desligados já foi acionado. Então, vou energizar novamente para a gente fazer o teste aí do relé térmico do F3. Então observa os LEDs, motor 1 ligado e motor 2 desligado. Agora o motor 2 vai ser energizado, então o LED H3 vai desligar e o LED H4 vai ser energizado. Então desligou o H3 e ligou o H4 para identificar que o motor 2 já foi acionado. Tranquilo? Então agora eu vou fazer o acionamento aqui do relé térmico F3. Acionei o F3, o seu contato auxiliar enviou o sinal para a entrada do CLP, o contato aberto na programação identificou esse sinal recebido na entrada, desligou a bobina de K1, que desligou K2 e voltou ao estado desligado dos dois motores. Então os dois LEDs indicando que os motores estão desligados e aqui a gente tem os dois motores no estado desligado. Se a gente quisesse aumentar um pouco mais a nossa programação, a gente poderia colocar contatos auxiliares dos relé térmicos para fazer acionamento de LEDs para indicar que os nossos motores estão com falha. E isso é até bacana porque você consegue identificar através do LED qual é o motor que está com falha. Então essa partida que vocês estão observando é uma partida consecutiva com dois motores, permanente e dependente, ou seja, depois que o segundo motor ligou, eles dois vão permanecer ligados, mas se qualquer um dos dois motores tiver falha e for desacionado, automaticamente o outro motor deve ser desenergizado. Então é uma partida consecutiva com dois motores, permanente e dependente. Então pessoal, finaliza aqui essa aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido a aplicação aí dos temporizadores nas programações de CLP e como isso pode ser útil na programação de sistemas que são utilizados nas indústrias. Então gostaria de deixar o meu pedido para você curtir o nosso vídeo, compartilhar com pessoas que você conhece e se inscrever no nosso canal para você estar sempre acompanhando os nossos materiais.
Então esse foi o último vídeo de uma sequência de 8 aulas sobre o controlador lógico programável, mas em breve estarei postando uma outra sequência de aulas sobre o controlador lógico programável, um pouco mais avançada, que estará mostrando ali funções como, por exemplo, bits de memória, função set reset, borda de subida, borda de descida. Vou falar também sobre componentes de programação analógica. Então a gente tem muita novidade para postar aqui no canal ainda. Então, por gentileza, se inscreva e esteja sempre acompanhando. Então fica aqui o meu forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.